aqui. Depois a gente faz uma roda de conversa para saber o que eles acharam da atividade 1. Legal. Bom, dessa apresentação aqui, o último slide que a gente conversou foi em relação a essa questão da habitabilidade, né? Então, existem aí basicamente 3 dimensões, né? Dimensão prática, cultural e funcional. Então, dando sequência, a gente vai começar efetivamente a dimensão prática e funcional. Então, vou começar pelos espaços de estar. Então, várias atividades e interfaces resultam na interação de vários tipos de mobiliário com o corpo humano. Basicamente, a posição sentado orienta a disposição e a necessidade de espaços para a circulação. Então, aí vocês estão vendo uma parte da sala de estar, ou seja, dos requisitos, né, que são necessários para espaços de circulação e mesmo a questão do mobiliário e a ergonomia relacionada com tudo isso. Então, aí a gente tem 2 medidas que vocês estão vendo aí. Existe uma medida em preto, e essa medida, na realidade, ela é retirada de publicações internacionais. E existe a medida em vermelho, que está aí no asterisco vermelho. Essas dimensões, elas são dadas pelo Instituto Nacional de Tecnologia, tá? E elas são adaptadas para o nosso padrão ergonômico, né? Nosso padrão antropométrico, tá? Só para vocês entenderem do que se trata essas dimensões aí que estão em negrito e em vermelho, tá? Então, aí nós estamos vendo 2 pessoas sentadas e o espaço necessário, por exemplo, para ver a circulação. Então, vocês têm que fazer a seguinte leitura. Existe uma série de setas, e essas setas estão mostrando, inclusive, a mobilidade, tá, desses postos, digamos assim, né? Postos de trabalho, no caso, não é de trabalho, mas é de descanso ou de lazer, né? Então, existe aí um mínimo de 52,6 centímetros que eu deveria ter entre 2 poltronas, quando elas estão assim, com arranjo em L, digamos assim, e se for, dependendo do espaço, eu tenho que ter de 1,21,9 a 1,52,4, tá, de espaço para circulação de 2 pessoas. Isso se daria onde? Se daria uma sala de estar de um espaço muito grande, eventualmente de um espaço corporativo, né? Pode ser um hotel, pode ser um local de atendimento de várias pessoas, um consultório, enfim. Então, na realidade, existem aí várias maneiras de você fazer os arranjos desse mobiliário. E aí esse mobiliário também, né, especificamente, ele está te dando aí as dimensões, né, que você precisa para acomodar a profundidade, né, 71,8 seria uma profundidade ideal para acomodar uma pessoa, né, tamanho de nível médio, e o tamanho total das costas dessa poltrona até a ponta do pé da pessoa que está sentada vai variar aí em torno de 1 metro, 1 centímetro, 6 até 1,16 m, dependendo do biotipo também da planta. Uma vista em corte, digamos assim. Aí a gente tem também a questão do espacejamento entre uma eventual mesa de centro. Então aí eu precisaria ter pelo menos 52,6 centímetros para uma pessoa passar, né? Ou minimamente 40,6, descontando apenas
a questão da largura do ombro da pessoa. Então, levando em consideração apenas a parte do quadril da pessoa. Aí, a gente está vendo essa mesa de centro, e essa mesa de centro ela teria, no mínimo, 30,5 centímetros até 40,6. Esses 40,6 são uma medida muito próxima do quê? Da altura do assento de uma cadeira ou de um sofá, que gira em torno aí de 41, 42 centímetros de altura. Essas dimensões a gente vai estudar aí mais adiante. Por que ela tem essa dimensão? Né? Porque normalmente nós estamos habituados a quê? Além de fazer esse movimento que vocês estão vendo à direita, de apoiar algum objeto sobre a mesa, às vezes, né, quando a gente está na nossa casa, a gente utiliza a mesa de centro para quê? Para apoiar os pés. Isso é muito comum acontecer, né? E eu, por exemplo, aqui em casa não tenho mesa de centro, eu tenho 2 puffs, que eventualmente servem como mesa de centro. Mas qual é o objetivo? O objetivo é estender o que? O espaço do assento e se transformar como se fosse uma chaise. Então, o ideal é que essa mesa de centro tenha, no máximo, 42 de altura. Vocês já devem ter visto em revistas de decoração, principalmente alguns anos atrás, isso era muito moda, de mesas de centro praticamente com 15 centímetros de altura, 30. Gente, isso aí é um horror, tá? Não serve. Aí está escrito 30,5 no mínimo, mas se vinha coisas que tinham 15 centímetros de altura. Você já imaginou apoiar uma coisa numa mesa de centro de 15 centímetros de altura? Duas coisas, se você tiver uma certa idade, você corre o risco de dar uma travada nas suas costas, você não levantar nunca mais do lugar. E se você já tomou 3 ou 4 drinks com alguém, né, que está aí conversando com você na sala, você corre o risco de cair de boca, né, na mesa de centro. Então, não recomendamos essas medidas. Muito bem. Espaços de jantar. Pontos importantes: quantidade de pessoas que a mesa irá acomodar e a área à sua volta. Considera-se o espaço ocupado pela cadeira o necessário para afastá-la e a circulação dela e a parede. Isso é um ponto muito importante. Então, a gente tem um exemplo: uma mesa quadrada com 3 adultos e uma criança. E aí, os espaços mínimos relacionados com a questão do afastamento das cadeiras, o espaço que eu preciso para circular atrás, né, de uma cadeira que está posicionada na mesa, a distância entre a mesa e até um móvel ou uma parede que permita, né, a circulação de pessoas ao mesmo tempo você se assentar. Então é isso. Ou seja, do lado esquerdo, ele está me mostrando o seguinte: eu preciso aí de 91,4 a 106,7 de espaço entre a mesa e algum outro obstáculo para eu ter movimento com essa cadeira. Ele está falando que precisa de 61 centímetros para a cadeira. Na realidade, esse espaço não é tão grande assim. Isso seria para uma pessoa que tivesse um padrão aí 95%, uma pessoa com 1,80 m, por aí. Via de regra, ele precisa bem menos do que isso, tá? Em torno de uns 30, 40 centímetros. Mas, de qualquer maneira, um espaço mínimo entre a mesa e um obstáculo qualquer, que seja uma parede ou outro móvel, por exemplo, ele não pode ser menos do que 70, 80 centímetros, com risco de você prejudicar o conforto, tá? E aí, o ideal é que ela tenha 1,20 m aproximadamente, para que você, além de estar acomodado na sua cadeira, permita que alguém circule atrás dessa cadeira. Uma vista lateral, aí a gente tem a altura da mesa, que é um ponto bastante importante. Então, minimamente 73,7 até 76,2. Uma regra muito básica que a gente adota é que a distância entre o tampo da mesa, né, nós estamos falando de plano a plano, do plano do assento ao plano da mesa, deve ser pelo menos 30 centímetros. Isso é uma medida de conforto. Aí, um outro ponto importante é a altura da luminária
que vocês vão colocar, né, em cima de uma mesa, um pendente, alguma coisa assim. Ela tem que ter 48,3 no mínimo, entre o tampo e até a sua borda, ou 68,6 no máximo. No mínimo, por conta de um padrão, como vocês estão vendo à direita, padrão mais baixo, e no máximo, com um padrão mais alto. E com tudo isso, a gente tem que observar duas coisas. Essa luminária não pode ficar uma altura que prejudique você ver as pessoas que estão do outro lado da mesa, e também que não permita que você consiga ver a lâmpada da luminária e, portanto, ter um ofuscamento. Então, precisa também levar em consideração o tipo de luminária que você vai colocar. Aí a gente está vendo um distanciamento, né, entre a borda da mesa e a parede. Aí é um distanciamento também mínimo, 76,6 a 91,4, desculpa, da cadeira até a parede, né? E a gente tem aí não está descrito aqui desse lado, não, mas no outro está escrito 45,7 a 61 centímetros entre o espaldar da cadeira e a borda da mesa. Essa medida ela é bem generosa, poderia até ser um pouco menos, né? Mas o mínimo de espaço para alguém circular atrás da cadeira vai ser 52,6, tá? Que seria a largura do ombro da pessoa. Algumas situações, então, dependendo da morfologia do espaço e disponibilidade que ele oferece, você pode utilizar uma mesa retangular, uma mesa quadrada, uma mesa redonda. Tudo vai depender de como é que esse espaço vai oferecer essa possibilidade. Então, existem momentos em que uma mesa redonda vai ser mais adequada, e existem momentos que uma mesa retangular ou quadrada vai ser uma melhor solução. Se adotarmos uma mesa retangular, para cada pessoa sentada lado a lado, a gente tem que ter 60 centímetros. E para cada pessoa sentada na cabeceira, acrescentar 20 centímetros. Ou seja, uma mesa retangular para 4 pessoas, sem ninguém nas cabeceiras, duas de frente para 2 pessoas, eu vou precisar de uma mesa de 1,20 por pelo menos aí uns 80, tá? A profundidade seria aí um espaço bom, 40 centímetros de profundidade para cada um, para colocar, acomodar, né, talheres, prato, copo. Se por um acaso eu tiver 4 pessoas, né, ou seja, uma mesa quadrada, então aí a gente vai ter que acrescentar esses 20 centímetros dos 60 que a gente tem. Então, o ideal seria que uma mesa quadrada tivesse pelo menos 1 metro. Aí ele está falando de 80. 80 é uma mesa, digamos assim, mínima do mínimo, né? Porque o ideal seria respeitar aquela questão da cabeceira. Afinal de contas, todos estão sentados na cabeceira quando a mesa é quadrada. Então, eu precisaria de pelo menos 1 metro de cada lado. 60 mais 20 centímetros de cabeceira para os dois lados. Tá? Admite-se um mínimo de 80, mas o ideal seria 1 metro. E aí, uma mesa redonda, um mínimo de 60 centímetros de diâmetro. E aí, essas mesas de 60 centímetros de diâmetro são aquelas mesas bistrô, né? Normalmente são mesas bistrô, aquelas que você encontra em cafés. Não são mesas para refeições, a não ser que seja para uma pessoa só. Para 2 pessoas já começa a ficar meio complicado, né? Eu estou falando, diâmetro para 2 pessoas, 60, mas o ideal também seria um pouco mais, pelo menos uns 80 centímetros. E aí você vai acrescentando de 10 a 20 centímetros por pessoa. Podemos trabalhar com 10 centímetros. Então, se eu tiver uma mesa de 80 centímetros de diâmetro para 2 pessoas, se eu acrescentar 10 centímetros para 3, se eu acrescentar mais 10 para 4, nós temos 1 metro, e assim por diante. Então, mais 10 centímetros para 5, a mais 10 centímetros para 6, aí uma mesa para 6 seria 1,20 m. Então, é nessa proporção. Espaços de dormir. Então, além do óbvio, o espaço para acomodar a cama, é necessário prever espaço para vestir, para manutenção, limpar e arrumar, estudar, sempre respeitando as áreas de trabalho e circulação. E
uma vista para o exterior. Aí nós temos duas situações, uma cama de solteiro e uma cama de casal. E aí as medidas mínimas necessárias. Essa cama de casal, na realidade, está mostrando 1,21 m. É um espaço muito pequeno para duas pessoas. O ideal seria, né, 1,60 m, mais ou menos. Tá? Isso seria o mínimo do mínimo para acomodar duas pessoas. Normalmente essa medida, cama de 1,20 m, a gente chama de cama de viúva, né? Que são camas muito boas, confortáveis para uma pessoa só. Para duas pessoas, a não ser que seja no começo do casamento, essas coisas. Depois a coisa fica, né, um pouco desconfortável, porque inclusive a gente vai ganhando peso com o tempo, então a gente precisa de mais espaço. Enfim. Uma vista lateral. A gente está vendo ali que a altura da cama está escrito variável, né? Esse variável, na realidade, eu defendo muito que essa altura seja no máximo de 45. No entanto, a gente sabe que isso não existe mais hoje comercialmente, ou seja, todo mundo gosta de aquelas camas modelo box, né? Cama tipo box. Essas camas tipo box nunca têm menos do que 60 centímetros de altura, algumas chegando até a 80 de altura. Gente, 80 de altura é mais alto que uma mesa. Então você imagina você estar dormindo sobre uma mesa. Pensaram já nisso? Já pararam para pensar nisso? Nessa altura da cama de vocês, depois vocês me falam. Então, tem cama aí que tem, né, 80, 75 uma mesa. Então, para quem é jovem, sem problemas. Agora, uma pessoa de mais idade, as coisas começam a ficar meio complicadas, tanto para subir na cama como para descer da cama. Precisa de um degrau, etc. Eu sempre costumo dizer, né? A primeira coisa que você faz na hora que você vai se deitar é se sentar na cama. Portanto, essa altura tem que ser compatível com a altura de uma cadeira, né, de um assento de uma cadeira. E quando você se levanta, a mesma coisa. A primeira coisa que você faz é o quê? Se sentar para se levantar. Portanto, nada mais, digamos assim, correto que você tenha essa altura, né, como a altura de uma cadeira. No entanto, essas camas box não respeitam isso. Por isso está escrito variável aí. Enfim, continuando, você sentado na cama, o ideal é que você tenha condições de olhar para uma janela e que você consiga olhar para fora dessa janela. Então aí tem uma sequência de peitoris, de alturas, de janela, que vão do mínimo até o máximo. E essa seria, digamos assim, uma situação confortável, né, para você projetar um ambiente de dormir. Espaços de cozinhar, então cuidado com as alturas de bancadas e armários, distâncias mínimas para acomodar equipamentos e operá-los com segurança. Em função da grande oferta de produtos, eleger primeiro os equipamentos para depois dimensionar o seu local. Isso é uma coisa que a Raquel pode falar com bastante propriedade, porque ela está habituada a fazer projeto de móveis, e eu acho que eu vou deixar ela falar um pouquinho com vocês a respeito disso, né, Raquel? Acho que você pode falar muito da sua experiência. É isso. Cada vez, né, tá mais difícil de conseguirmos aí fazer um ambiente que seja 100% ergonômico, né? Se tratando de pequenos espaços como os apartamentos que estão sendo entregues, né? As cozinhas até não são tão prejudicadas, mas os dormitórios é quase impossível assim a gente manter uma circulação mínima, né? Às vezes tem situações que as camas têm que ser encostadas na parede. Eu odeio isso, mas tem apartamento que não acomoda nem uma cama de 1,38, que é a cama de casal convencional, né, a menor. Isso. Então tá bastante complicado de empregarmos aí a ergonomia, mas
fazemos o máximo possível, né, para que fique dentro do padrão, do mínimo aceitável. Então, às vezes, a gente sacrifica um pouco um lado, né, se tratando de dormitório, um lado da cama, né, geralmente o que fica do lado da janela, deixando ali uma circulação de uns 30 centímetros, onde a pessoa vai ter que sair praticamente de lado, né, andando de lado, para poder deixar a circulação principal, pouco, né? Para poder deixar a circulação principal um pouco maior, né? E aí, então, falando da cozinha, a gente tem muitos equipamentos, né, na cozinha. E aí até no slide aí citou primeiro fazer as escolhas para depois a gente fazer o dimensionamento, né? O que geralmente temos, né? Geladeira, micro-ondas, um fogão, né, de piso ou de embutir, ou o cooktop e o forno. Aí nem todos, né, tem uma lava-louça, apoio com o refrigerador, mas é importante ou a gente solicitar para o cliente o que ele deseja ter, né, quando a gente faz a entrevista para levantamento aí das necessidades, ou então pegarmos o que o cliente já tem, né, anotarmos os modelos, enfim, para poder executar o projeto. Porque vou dizer que, sei lá, 95% dos projetos hoje são feitos com móveis planejados, modulados, né? Para ter um maior aproveitamento de espaço, otimizando aí todos os espaços possíveis, principalmente em apartamentos. Então, percebam aí nessa imagem, nós temos uma cozinha, né? Um espaço simbolizando uma cozinha. E verifiquem que temos pessoas trabalhando, né, nessa cozinha. Então, percebam ali, ó, na cuba dupla, uma pessoa utilizando, né, essa cuba. Ao lado esquerdo dessa cuba tem uma lava-louça, né? Então, a pessoa está ali abaixadinha, abastecendo ou tirando alguma coisa da lava-louça. Ela pode utilizar a lava-louça de lado, né? Que é esse tracejado, ou de frente. Não, quando a gente projeta um espaço, eu também preciso projetar a projeção desse equipamento, né? Percebam aí que com a lava-louça aberta, mais a pessoa utilizando ela de frente, né, para a lava-louça, a gente precisa de um espaço considerável, ó, de 1,2 m quase, né? E aí, se tratando de apartamento, às vezes nós temos uma cozinha de 1,80 m, 1,70 m, né? As nossas pedras têm a profundidade de aproximadamente 65 centímetros. Antigamente usava-se 60, né? Mas agora, com a questão de cooktops, com fornos embutidos, essa pedra ganhou um pouquinho mais de profundidade, indo para 65. E aí, então, mais 1,2 m, né? Nós vamos ter 1,66. E geralmente temos cozinhas de apartamento com 1,70, 1,80. Então, nós precisamos pensar em tudo isso, por exemplo, para eu não colocar um armário, né, na outra parede, de frente aí para essa bancada. Porque se a pessoa precisar usar o eletro aberto ou o fogão que seja também, ela não vai conseguir de repente abrir, né? E no caso do fogão, pior ainda, porque é uma coisa quente, né, que vai sair do forno. Então a pessoa não pode estar de lado como na lava-louça, ela vai realmente ter que estar de frente para ter toda a segurança no momento de retirar essa assadeira, né, do forno, enfim. E percebam ainda, né, que se eu tiver o espaço onde eu tenho um fogão ou uma lava-louça, tiver uma circulação atrás dela, que tem uma pessoa passando com a bandeja aí, né, nós vamos precisar de 1,78 m minimamente, né, até 1,90 m.
Então, nós sempre precisamos pensar no conjunto, no todo. Lembrando que existe a circulação, existe a possibilidade de um ou mais pessoas utilizarem o espaço, né? E ainda eu preciso ter a abertura confortável aí, mesmo que seja minimamente, de todos os equipamentos. Então, essa imagem que o Fábio passou agora mostra a cozinha em corte, né? Nós estamos vendo ela aí à vista, geral. E nós temos nessa visão, nessa vista, os armários aéreos, né? Que são os que ficam acima da bancada. Percebam que ele tem uma profundidade menor em relação à bancada. Por quê, pessoal? Porque senão, quando a gente vai trabalhar nessa bancada, né, da cozinha, se ele tiver a mesma profundidade da pedra, a gente vai bater a cabeça, né? Porque sempre damos uma inclinadinha para frente, né? E aí essa medida é reduzida pensando. Pamela, fecha o seu microfone. Obrigada. Essa profundidade reduzida pensando nisso, tá? Geralmente, a gente trabalha com a profundidade do armário aéreo de 35 centímetros. E aí, se ele for tamponado, né, o envelopado, que a gente fala, o tamponamento tem mais 2 centímetros para esconder a portinha. Então, final fica com uma medida de 37. Então, a bancada com 65 de pedra e os aéreos com 37. Então, é muito difícil ocorrer aí de você bater a cabeça com essas profundidades, tá? Da mesma maneira, se vocês olharem lá no pezinho da moça que está na frente do fogão, vocês vão perceber que tem a base inclinada, né? Para encaixar o pé. Por quê? Se eu faço a base do armário na mesma profundidade do armário, toda vez que a gente for utilizar essa bancada, nós vamos fazer o quê? Dar um chute nessa base, né? Então, essa base, ela não precisa ser inclinadinha assim, geralmente a gente faz ela reta, e ela tem 5 centímetros para dentro da profundidade do armário. Dessa maneira, quando a gente vai utilizar a bancada, o pezinho encaixa ali e você não fica dando topada a todo momento, né? Então, a regrinha é bem simples assim, ó. Se a minha pedra tem 65, a caixa do meu armário vai ter 60 e a minha base vai ter 55. Sempre 5 menor, 5, 5, 5. E aí fica tudo bacana para utilizar. Vejam aí, então, a pessoa simulando a abertura do forno, né? Que ela está agachada em linha tracejada. Percebam que às vezes a gente consegue só abaixar o corpo, né? Mas às vezes a gente precisa agachar, como está aí na imagem. Então, quando a gente agacha, o espaço que a gente ocupa é maior ainda, né? Quando vocês estiverem aí trabalhando, né, e tiverem dúvida, pessoal, tudo que a gente tem dúvida em ergonomia para projeto, a gente consegue simular em casa. É uma situação muito bacana, porque basta ter uma trena, né? O Fábio comentou aí da profundidade de 80 para cada um usar 40 para colocar o prato, o copo. Se você estiver projetando, puxa vida, eu não lembro quanto o Fábio falou que era bacana para colocar o prato e o copo. Faz uma simulação na sua casa, coloca lá o pratinho em cima da mesa, coloca o copo na frente, estica a trena e veja o quanto é suficiente para você manter esses equipamentos, né? Sem estar nada apertado, caindo fora do espaço, da profundidade, enfim. E percebam que atrás, então, dessa pessoa agachada, ó, nós temos uma pessoa em pé, né? Com a passagem que está pedindo aí do mínimo de 52. Então, para um apartamento, pessoal, ó, às vezes a gente não consegue essa situação, tá? De ter alguém trabalhando na bancada, outra pessoa agachada e uma circulação atrás. Mas quando o projeto é residencial,
né? Geralmente as dimensões são maiores, né? E aí sim a gente consegue trabalhar com bastante ergonomia, né? Quer passar ou falar alguma coisa, Fábio? Acrescentar? Aqui tem outra situação também, que ele tá dando duas opções de forno, É né? verdade. Que é aquela que você falou agachada. E aí, quando você tem cooktop, por exemplo, você pode ter essa opção de ter o forno exatamente quase que na altura da bancada. Então, essa pessoa, né, ela está colocando alguma coisa dentro do forno ali. Então, está simulando uma situação de forno, não simplesmente de geladeira. Então, poderia ser uma geladeira, mas ao mesmo tempo pode ser um forno também em relação a essa altura, que aliás é mais ergonômica do que a situação da pessoa Sim, agachada. Então, sim. é bem interessante isso. Esse forno, quando ele fica ali na altura da bancada, né, a gente fala que a gente coloca numa torre quente. Por que a torre quente? Porque a gente geralmente acomoda o forno elétrico ou a gás e o micro-ondas, né? O micro-ondas também foi um acessório, um Exato. equipamento que eu não citei, mas, por exemplo, pessoal, a altura ideal para a gente deixar o micro-ondas é da altura da bancada ali, mas geralmente não deixam, porque o cliente fala, mas eu vou perder espaço de bancada, então elevamos ele, né? 1,40 m, tá? Mas a instalação dos móveis aéreos partem de 1,5 m do chão. Então, para não ficar aquele dente, né, um dente do micro-ondas e depois sobe 1,5 m dos armários, nivelamos a 1,5 m. É uma altura bacana, porém, se o cliente tiver uma estatura baixa, acaba sendo bem alto. E nós temos que trabalhar aí dentro de uma margem de segurança no micro-ondas, porque tudo que sai dele sai quente, né? E aí é perigoso se a pessoa não tiver a firmeza de pegar o prato ou a travessa que tiver lá dentro, ela pode virar o quente em cima dela, né? E aí causar um acidente. Então, não ultrapassem 1,5 m para pessoas de altura mediana. Agora, se o cliente tiver uma estatura bem baixa, 1,40 m, 1,5 m, aí já é aconselhado deixar ele mais baixo mesmo, tá? Também temos as situações aí, acho que a próxima imagem fica melhor para explicar. Vejam só, aí é uma vista, né, de uma cozinha, provavelmente de apartamento, que nós estamos vendo Com aí a certeza. viga, e pela dimensão mesmo, né? Mas é bacana, por exemplo, nós temos aí portas de giro, que são as portas de abertura convencional, né? E temos uma porta basculante, que é onde está escrito escorredor de pratos aí, ó. Essa porta basculante, ela abre com pistões, né? Ela vai abrir num sentido de baixo para cima, né? E ela também, pessoal, é indicada para ficar numa altura onde o braço do cliente alcance quando ela estiver aberta, né? Porque senão ele vai ter que pegar uma escada toda vez que ele for fechar esse basculante. Por exemplo, se em cima da geladeira, ao invés de ter duas portas de giro, a gente tivesse duas portas basculantes, a primeira, provavelmente ele até conseguiria abrir, a de baixo, né, que estaria perto da geladeira. Mas jamais ele iria conseguir fechar. A de cima, então, a porta aberta ia ficar próxima ao teto, né? Então, são situações que não são cômodas, não são ergonomicamente corretas, né? Eu até fiz na minha loja, de propósito, coloquei 2 basculantes no alto, assim, para o cliente ver que realmente, né, não é uma situação muito agradável. Aí vai ter cliente que vai falar, mas tudo bem, lá em cima eu coloco coisas que eu não vou usar muito, mas a nossa função é orientar, né? Ok, dá para fazer? Dá para fazer, mas lembrem-se que quando for utilizar esse espaço vai ter que ter uma escada. E aí, né, a gente também tem que pensar na saúde dos clientes, porque uma escada pode escorregar, se ela tiver idade cair, né, machuca
gravemente, enfim. Nessa imagem a gente não tem o micro-ondas, mas, por exemplo, ele poderia estar... onde está esse basculante? Não seria uma situação bacana, mas a altura acomoda, tá? Eu não gosto de colocar o micro-ondas em frente aí aonde fica a cuba, né? Por quê? O micro-ondas ele tem uma profundidade maior do que os 35 do armário. Então, a base dele, a gente faz com 40, 42, né? Aí, pode ser que quando você estiver lavando a louça, ele fique muito próximo ao seu rosto. E aí, isso acaba incomodando um pouco. Ainda mais agora que tem micro-ondas que são espelhados, né? A não ser que a pessoa seja bem narcisista, assim, queira se ver a todo momento. Mas eu acho que não é muito confortável. E já aproveitando essa imagem, percebam que quando a gente faz um projeto de mobiliário, de planejados ou modulado, nós seguimos o alinhamento. Passa para mim o mouse em cima da linha, Fábio. Percebam que o gaveteiro aqui, vamos supor que ele tenha 40 de largura. Vejam que o armário aéreo, ele tem a mesma largura. Ó, 40 e 40, vamos supor, tá? Então, quando você olha, ó, as linhas, né, ficam alinhadas, as laterais dos armários. Isso faz com que o projeto tenha uma harmonia, né? Porque tem clientes que têm toque, tem N situações. E aí a gente sempre segue um alinhamento. Falando aí na base, olha, vejam que esse armário está a 20 centímetros do chão, né? A nossa pedra, ela geralmente, hoje, fica com 90, tá? Antigamente, os balcões tinham 80, 83, né? E quando a gente usar, tinha que dar aquela inclinada para frente e você sempre terminava de lavar a louça passando a mão na coluna, né? Então, graças a Deus, para a gente que é mais alto, hoje o padrão também subiu. E a gente está deixando de 15 a 20 o armário, a base do armário ou o armário suspenso do chão, tá? Por quê, pessoal? Lembra que o Fábio falou, citou em slides atrás? A gente precisa pensar na limpeza, na manutenção, né? Em apartamentos, o ralo fica embaixo do tanque, geralmente. E hoje em dia a gente não deixa mais os tanques de coluna que são entregues, né? Feito uma pedra com tanque embutido, então eu tenho que deixar esse ralo livre. E aí, então, hoje de 15 a 20 centímetros, o restante a gente preenche com o armário. Posso deixar o armário suspenso, né? Só fixo na parede, porém a resistência física dele vai ser um pouco menor, né? Se eu fizer uma base em alvenaria, eu ganho resistência no armário, porque eu distribuo o peso. E eu posso fazer somente um fechamento com pedra, né? Que fica mais rápido e econômico também. Então, era isso que eu queria falar dessa imagem. Além do que, né, Raquel, quando você faz uma base, essa base vai ter aí em torno de 10 centímetros, né? O que você ganha espaço no armário também, né? Também, Inclusive ali está uma situação mostrando exatamente isso, com base, sem base. E aquela questão dos 5 centímetros, que aí está falando 2, mas poderá ser de 5 centímetros. Então, pedra e o móvel. Deixa a pingadeira, né? Por isso que eu falei a caixa com 60, porque a gente tem a caixa com 60 mais 18 da porta, mais 18 do tamponamento. Então, fica aí uma pingadeira de 1, 2 centímetros, que é o que está mostrando aí. E, além de tudo, ainda tem esses pequenos detalhes aí que vocês estão vendo, que é o frontão, o espelho, né, na frente aí da pedra. Esse espelho, ele vai variar bastante em relação à altura dele. Ele poderá ter 10, 20, ou, eventualmente, ele poderá ir até o armário aéreo. Tudo vai depender do que você, da intenção do projeto, mas é importante que exista esse espelho. Ele não pode simplesmente, a pedra não pode simplesmente
simplesmente terminar no azulejo. Ele tem que ter uma sequência basicamente do mesmo material. O que a gente vê muito é que entre o armário e esse espelho, muitas vezes as pessoas acabam colocando um azulejo diferente, foi muito em moda a questão de ladrilho hidráulico, essas coisas, mas de qualquer maneira você não pode deixar de colocar o espelho. O espelho tem que ser no mesmo material da bancada, né? Então isso é uma dica aí. Tá? Às vezes também vão perguntar, já aproveitando que está falando do espelho, tem arquitetos que gostam de inovar, pessoal, mas nem sempre dá certo, tá? Talvez vocês vejam aí alguma situação de bancada sem espelho. Eu não recomendo, tá? Porque o espelho é uma proteção para a parede e uma proteção para os armários, né? Porque se não tiver bem calafetado onde foi instalada a pedra, vai ter vazamento, né? Então, eu não usaria numa obra minha uma bancada sem o espelho. Não dá para garantir, não dá para ter garantia, né? Você está falando de espelho, mas deixa eu sinalizar aqui, né, do que exatamente nós estamos falando, né? Que é o frontão aqui, ó, espelho. Pessoal, quem Muito tiver bem. alguma dúvida ou comentário, pode parar a gente e falar, viu? Fiquem à vontade. Muito bem. Então, na sequência, a gente tem os espaços de banheiros e o ponto crítico é a altura do lavatório. Isso aí gera muita polêmica, né? Vamos entender por quê. Eleger primeiro o modelo da cuba, pois há muitas opções de posição em relação à bancada. Embutida, apoiada, sobreposta, semi-encaixada, para depois projetar a bancada. Então, a gente tem muitas opções hoje no mercado em relação ao tipo de cuba que você pode colocar no banheiro. As mais tradicionais são essas de embutir, que estão lá em cima. Depois eu tenho cubas de sobrepor, que na realidade elas ficam sobre a bancada, sobre a pedra, portanto elas vão ficar com uma borda em torno de 1 centímetro, 2, né? Depois eu tenho as cubas de apoio, que aí efetivamente elas estão totalmente para cima da bancada, e aí nós vamos ter algo em torno de 17, 18 centímetros de altura. E temos as cubas de semi-encaixe, que elas são um misto, né, das cubas de sobrepor e de apoio, ou seja, elas estão mais altas que a bancada e elas estão sobrepostas na bancada através do encaixe, elas estão para fora, né? A bancada fica mais recuada em relação a elas. Então, o que acontece? Esse tipo de cuba, ela também vai ficar em torno de 2, 3 centímetros acima da bancada e vai ficar aí, dependendo da cuba que vocês escolherem, 10, 12 centímetros fora do alinhamento da bancada. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você for projetar. Por quê? O que conta aí para nós sempre vai ser a altura final relativa ao acabamento. Então, o que manda aí é a cuba. A cuba, então, vai ter que estar, a borda dela vai ter que estar mais ou menos 85 centímetros do piso. Independente que modelo você escolheu. Aí a bancada ela vai ficar ou rente ou abaixo desse patamar de 85. Então, se você colocar uma cuba de apoio, você vai ter aí em torno de 17 centímetros de altura. Então, a sua bancada ela vai ficar a 68 de altura. Ah, mas é baixo. Sim, é baixo, mas o que importa é a altura da cuba. Você não pode manter a bancada a 85 de altura e depois colocar uma cuba de sobrepor de 17. O que vai acontecer? Isso aí vai ultrapassar 1 metro de altura. Então, isso vai causar um problema de ergonomia, um super desconforto na hora que você vai lavar a mão, lavar o rosto, escovar os dentes. Tudo isso vai interferir nessa ergonomia. Tem gente que não leva em consideração e depois não entende por que essas coisas acabam causando problemas. E o que não está aí também são aquelas cubas esculpidas, que
que são feitas na própria pedra, tá? A regra é a mesma, tá? 85 centímetros até a borda da cuba. Então, tanto na cozinha como no banheiro, você precisa fazer primeiro a escolha, né, de alguns itens. Então, na cozinha você tem que escolher o cooktop, que forno você vai usar, que geladeira você vai usar para poder dimensionar o espaço. Aqui, você tem que escolher né? Logicamente, as louças de modo geral. Mas o que vai influenciar o desenho da bancada vai ser a cuba. Então, você precisa definir isso primeiro. E aí, depois, o resto... Deixa eu só... Ah, sim, pode falar, Raquel. Na verdade, aí acho que vai até mostrar melhor o que eu quero falar. As torneiras, pessoal, os metais do banheiro também são de extrema importância que você vai usar nessas cubas. Porque, às vezes, o arquiteto, ou o designer, ou até mesmo o cliente, né, escolhem uma torneira a qual ou ela é muito curta para o modelo da cuba, ou ela é muito alta, né? E aí o que acontece? O que a gente faz numa cuba de banheiro, né? Geralmente lava o rosto, escova o dente, né? Às vezes a torneira é muito alta, quando a pessoa vai abaixar, ela bate a testa. Às vezes a torneira é muito curta, porque nós temos algumas torneiras de bancada que saem da própria louça, né? Às vezes ela é muito curta, se não tiver um volume de água ou um direcionador, essa água escorre para fora. Então, assim, é de suma importância saber especificar, né? A gente não pode ser influenciado só pela beleza ou pelo preço. Então, percebam aí, nós temos alguns metais instalados nessa imagem, onde o fabricante, né, que nessa última cuba da direita é uma cuba da Deca, essa torneira o fabricante especifica para esse modelo de cuba, então a gente tem que prestar atenção nisso também, tá? E uma coisa que eu esqueci de comentar lá na cozinha, mas pode deixar o slide aí mesmo, nós temos também que quando o cliente faz a escolha dos eletros, ir buscar as informações para a instalação dos eletros no site do fabricante. Igual eu e o Henrique falamos para vocês sobre os materiais de acabamento, sempre buscar a informação de quem fabrica, tá? Porque os eletros, eles precisam de nichos com dimensões mínimas para que não sejam forçados, né? Por exemplo, se um micro-ondas, ele tem, sei lá, uma dimensão de 50, eu não posso fazer um nicho de 52 para colocar ele. Eu tenho que ter uma dimensão mínima que o fabricante pede para existir a circulação de ar, não forçar o motor e não queimar esse eletrodoméstico, tá? Era isso, Fábio, eu esqueci de falar. Não, tudo bem. Não, é bom a gente ir complementando, né, à medida que a gente vai lembrando, para deixar, né, essas informações assim bem específicas, né? Porque realmente é muito complexo, não é uma coisa assim simples, né? Existem muitas variáveis. Né? E também não precisam ficar preocupados, pessoal, porque vocês vão ter onde consultar. Com o dia a dia, né? Nós vamos já ficando craques aí, né? Você já vai guardando as medidas mínimas, né? O que fica bacana. Mas isso tudo vocês têm onde pesquisar. Depois eu vou deixar um livro do Neuffer para vocês, que é uma bíblia aí para quem trabalha com dimensões. Super bacana, tranquilo. Não se desesperem. Nessa situação do banheiro, é aquilo que a Raquel falou, né? Normalmente em apartamentos você não vai ter todas essas dimensões aí livres para você trabalhar. E está em torno de 1,80 m de largura, né? Nem sempre isso vai acontecer. Talvez você vai ter uma situação de 1,20 m, 1,30 m. Então, o ideal é assim, a bancada ela está entre 53,3 e 66. Uma bancada de 50 até 60 também pode resolver o caso, e aí, dependendo da cuba que você escolher, talvez a bancada fique mais estreita e a cuba é que vai acabar saindo. Isso ajuda muito em banheiros pequenos, porque
quê? Porque a cuba recuada, e você só tem a bancada recuada e a cuba saindo, como é o caso ali das cubas de semi-encaixe, então você continua com um espaço bom na cuba e você tem, né, uma bancada um pouco mais recuada, que pode ser muito funcional também, mas que está mais, digamos assim, adequada ao espaço que você tem disponível. Se for um banheiro estreito, somente a cuba ela vai estar um pouco mais além, né, para atender bem com conforto a função de você se higienizar. E aí a bancada ela pode ficar um pouco mais recuada, e aí você ganha espaço. Né? Tem esses detalhes também. Por isso que é importante analisar bem, né, o espaço que você tem disponível para depois fazer a escolha do que você vai fazer. Mas, de qualquer maneira, esses são esses espaços mínimos de conforto. E aqui uma vista, né, lateral de como isso funcionaria. Ali a gente está vendo a altura da cuba, né? Do lado direito está dizendo de 81,3 ao 1,09,2 m. Lembrando que essas informações foram retiradas de um livro que, na verdade, não é um livro nacional, é um livro internacional. Então, sempre tem, né, esses asteriscos aqui dizendo essas alturas. Né? Então, em vez de 1,74,2, tem que se levar em conta 1,70, em vez de 1,20, 1,12 m e por aí vai. Uma altura ideal, então, de cuba, né, até a borda da cuba, nos banheiros, em torno de 85 centímetros, é uma altura padrão médio confortável. E aí, ele está dizendo que a largura da cuba é variável. Então, entre esses 50 e 60, está dentro. Se for uma cuba de semi-encaixe, como eu falei, essa bancada ela poderá ter até menos, 40, por aí. Né? Então, tudo vai depender do modelo. Em relação aos espaços mínimos, então, vaso sanitário, bidê, uma coisa que na realidade hoje não se usa tanto por conta do espaço, né, principalmente em apartamentos, a gente só usa a ducha higiênica. E aí está essa medida de 60, mas essa medida de 60 é uma medida um pouco econômica demais. O ideal seria que cada peça do banheiro tivesse aí 80 centímetros minimamente de espaço. Então vamos pensar, se eu tenho um box, um vaso e uma cuba, eu tenho que ter pelo menos 80 centímetros de distância deles, né? Eles têm que estar contidos no mínimo em 80 centímetros. Então, um banheiro mínimo deveria ter o quê? 2,40 de comprimento, para acomodar essas três peças, né? 80 de box, 80 de vaso e 80 de cuba, né? De lavatório. Poderá ter uma pequena variação. Aí, no caso do lavatório está com 90, né? Mas 2,40 seria o mínimo de comprimento de um banheiro com relativo conforto. Aí, dependendo do espaço, você pode ampliar esse box até 1 metro, né, de largura, ou até mais, depende. Né? Aí você poderá incluir uma banheira dentro desse banheiro. No entanto, aqui cabe uma observação importante também. Evitem colocar banheiras, né, embaixo de chuveiros. Então, é muito comum, né, em apartamentos, você quer ter uma banheira, mas o box ou o chuveiro é dentro da banheira. Aí são duas situações. Primeiro, é muito incômodo, o fato de você ter que erguer a perna para entrar, erguer a perna para sair, o risco de você tomar um tropeção é muito grande. Segundo, banheiras têm uma válvula de saída muito pequena. Ela é diferente, por exemplo, do que a gente tem normalmente no box, que é aquele quadrado, vocês veem que é a caixa sifonada, né? Que está lá no canto do box. É um quadrado aí, normalmente ele tem aí 15 por 15, 10 por 10, né? Pelo menos. Então, é diferente. Uma válvula de uma banheira, ela é quase que uma válvula de uma cuba. Então, imaginem escoar todas as questões relacionadas aí com, né, secreções, cabelos, pelos, essas coisas. Então, a facilidade de entupimento é muito grande.
Por isso que também não se recomenda. Além do que, a própria gordura, né, a oleosidade da pele vai impregnando na parede da banheira, então se você não limpar com regularidade, aquilo lá vai acabar ficando quase que inviável para você usar como banheira mesmo. Então, não se recomenda banheiro e chuveiro, né, ou seja, box com a banheira junto. E aí tem uma lista, não só uma, são várias listas, né, das consequências de você não especificar medidas, né, antropométricas corretas, as consequências ergonômicas que acontecem, né? Então tem alguns exemplos, né? Classe de problemas, requisitos, constrangimento de tarefa, custos humanos, disfunção do sistema, sugestões e restrições. Então, por exemplo, TV na área social fora do ano de visão dos moradores. Esse é um problema. Requisitos, colocar equipamento no envoltório de visão dos usuários. Então, é aquele famoso problema do sofá em L, né? Que sempre vai ter alguém assistindo TV lateralmente. Constrangimento de tarefa, incômodo causado por posturas inadequadas assumidas. Custos humanos, fadiga na coluna, no pescoço, desconforto físico, disfunção do sistema, interrupção da atividade, improvisos, uso de almofadas, ou seja, gambiarra, né? Sugestões, novo arranjo físico, suporte para a TV poder girar, restrições, recursos financeiros, não consideração do problema. Então aí a gente tem uma série de situações, depois vocês podem ver com calma, em relação às atividades que a gente faz dentro de casa e que muitas vezes a gente não percebe, que a gente está causando problemas, né, ergonômicos. A gente, eu estou com uma dor nas costas, estou com dor de cabeça, no pescoço, e a gente não percebe que isso é resultado de uma má postura em alguma função que você está desenvolvendo dentro da sua própria casa, lavando uma louça, por exemplo, assistindo uma TV. Então aí tem um rol, né, uma sequência de situações, né, os custos humanos e as sugestões para resolver o problema. E era isso que queríamos compartilhar com vocês hoje. Então a gente vai disponibilizar. Já está lá, né? Esses slides vocês já têm lá na pasta lá. Isso, material de aula, né? Está disponível. Isso, exatamente. Muito bem. Raquel. Eu tô com a atividade aqui. Vamos explicar ela, depois a gente faz a roda de conversa, pode ser? Sim, sim. Pode compartilhar aí. Então, pessoal, acho que vocês já leram, né, o que nós vamos fazer. Porém, agora eu e o Fábio vamos explicar para vocês. Então, só retomando, né, para vocês lembrarem, não me lembro quem falou comigo durante a semana, dizendo que não tinha entendido atividades de ergonomia. Então, é assim, ó, todo começo de quinzena, a gente programa para o Teams abrir as atividades para vocês. Porém, vocês vão ter a explicação dessas atividades nas aulas, né? Então, essa atividade foi liberada para vocês na segunda e vocês estão tendo a explicação dela hoje, tá? Não se desesperem ao ver todas as atividades, porque vocês não vão começar a fazer sem as explicações, tá bom? Então, vamos lá, ó. Após a explanação, né, que a gente acabou de fazer, começamos a aula passada, terminamos hoje, sobre ergonomia. E isso nós falamos um tiquinho, né, de ergonomia, mas depois a gente vai comentando e passando mais conteúdo para vocês, tá? Nós, né, professores, vamos passar para cada grupo um ambiente para trabalhar. Só que a gente vai fazer um processo invertido do que geralmente é feito, tá? Nós vamos passar para vocês os equipamentos ou objetos, né, que serão obrigatórios dentro desses ambientes, e vocês vão trabalhar em grupo, né, fazendo o dimensionamento desse ambiente, desse cômodo, a fim de ter a melhor ergonomia possível perante as pesquisas. Então, por exemplo, se o grupo, a Raquel está no grupo da cozinha, e na cozinha os professores passaram a geladeira, o fogão, a máquina de lavar, o micro-ondas e sei lá,
Isso aí. Eu e o meu grupo, pensar numa dimensão que fique boa, né, desse ambiente, para que eu possa inserir todos esses equipamentos e a ergonomia ser privilegiada, né? Então, nós não vamos dar uma planta para vocês, nós vamos dar os equipamentos do ambiente, e vocês vão desenvolver, vão dimensionar esse ambiente. O ambiente deverá ser desenhado pelos grupos, em escala e um layout base com os objetos obrigatórios e os sugeridos pelos grupos inseridos nesse projeto. Então, pessoal, vocês podem fazer esse desenho à mão. Quem tem habilidade no computador pode usar o AutoCAD, pode usar o SketchUp, pode usar ProMob, enfim. Não importa para a gente como vocês vão apresentar essa planta, né? Esse layout. Mas ele tem que estar em escala e pode ser desenhado através da maneira que vocês preferirem, tá? Uma dica que a gente dá, né? Por exemplo, peguei os meus equipamentos, né? O professor passou, eu vou pesquisar o tamanho desses equipamentos e vou recortar um sulfite, né? Sei lá, o meu micro-ondas tem 55 por 40, então eu vou pegar a escala que eu vou trabalhar, vou desenhar esse equipamento num sulfite, numa cartolina, num papelão e vou recortar. E aí eu vou conseguindo dimensionar o meu espaço, né, com esses equipamentos na escala. Uma dica que eu acho que funciona bem. Fábio? É o que a gente chama de brincar de casinha, né? Mas é uma atividade muito interessante e ajuda bastante, né? Você tendo o layout do ambiente, ou seja, a planta do ambiente, você conseguindo, né, a largura e comprimento desses objetos, você com esses pedaços de papel que você recorta, você tem a possibilidade de ficar, né, movimentando eles até encontrar um espaço que seja adequado e que fique ergonômico. Ou seja, você não precisa ficar desenhando para chegar num resultado, né? Você com com esses recortes de papel e com a planta, você pode ir criando situações até chegar na situação ideal. Facilita bastante isso. Realmente é uma dica bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem que eu vi essa semana, para eles visualizarem o que a gente está falando. Peraí. Aqui, na verdade, a pessoa fez, acho que no computador, mas recortou e montou o layout. Eu não sei se estava no Stories, que aí some, né? Mas eu vou procurar aqui de outra maneira, peraí. Tá, eu estou lendo aqui o chat, né? A Samantha comentou que no apartamento da minha irmã não cabem 2 pessoas na cozinha, nem espremidinhos. Essas são situações que vocês vão enfrentar muito, né? É a realidade hoje, né, dos apartamentos, são essas daí mesmo, bem que a Raquel comentou. E aí a Nathalie está comentando que a porta basculante do meu armário é assim, eu consigo abrir, mas se soltar ela, eu não consigo alcançar para fechar. É o que a Raquel comentou também, né? Então precisa tomar cuidado com isso, porque senão você sempre vai ter que ter um banquinho ou uma escadinha para poder, né, abrir e fechar. E principalmente o pior é se isso vai se dar no dia a dia, né? Se é uma coisa eventual, tudo bem, não tem problema. E aí a Simone está comentando, né, se a gente vai deixar o arquivo da aula de hoje no Teams. Sim, esse arquivo já está lá, Simone, lá no material de aulas, a gente já disponibilizou para vocês esses slides, lá que é da primeira apresentação. A gente só deu sequência nele agora, mas ele está lá. Se por um acaso você encontrar, me avisem, tá? De repente, né, subir por qualquer motivo, a gente posta lá, tá bom? Eu não estou encontrando o que eu quero mostrar. Mas eu vou procurando aqui enquanto vocês estão conversando. Professor, licença. Eu queria tirar uma dúvida, não sei se está aparecendo para mais alguém assim.
Mas quando eu entro na área de trabalhos do Teams, tem 3 trabalhos de ergonomia para eu entregar. Deixa eu explicar uma coisinha, Raquel, porque é por conta daquela divisão de turma, né? Na realidade, gente, são 2 atividades só. Aí eu coloquei lá, essa segunda, eu coloquei de seminário e debate, e na realidade acho que a nomenclatura não está batendo com o que a Raquel colocou, talvez porque eu não copiei da Raquel diretamente, mas é a mesma atividade, tá? A atividade 2, que vocês estão vendo lá, seminário e debate, é a mesma que a Raquel está dizendo agora, tá? O que acontece, pessoal? O Teams é uma plataforma, né? E como a gente já vem dizendo a vocês, as divisões estão sendo feitas das turmas. Então, pode ser que no momento que divida também, acontece algum tilt aí, tá? Hoje alguém me perguntou sobre. Acho que apareceu a atividade 1 para ele entregar, né? Então, se entregou a atividade 1, fique tranquilo. A gente já vai saber, já vai ter. Se por acaso sumir da nossa área, a gente pede para vocês de novo. Foquem na atividade 2, tá? Então, Achei o professora, que eu... mas no caso, tem 3 trabalhos com nomes diferentes. Tem um que está com elaboração de plantas e layouts de ambientes residenciais e comerciais. Aí tem um que é o seminário / debate. E tem um outro que é a elaboração de plantas. São 2 iguais no caso, né? Aí, qual que eu entrego? Em qual que eu faço a entrega? Lembra que o Henrique falou que nós temos a turma N e a turma 1G e como que é? É GA e GB? GB, né? Você vai entregar na GB, que daí já é a divisão de turma. Tá bom, então. Obrigada, Tá? professora. O N é a geral, de nada, imagina. O N é a geral. Aí Mas também não tem problema. Se cair na geral, eu com o Fábio, a gente sempre vai. Eu, Fábio e qualquer outro professor, tá? A gente sempre vai conferir a geral também. Fiquem tranquilos. Porque a geral logo ela some, viu, pessoal? Sempre no começo do semestre, por conta dessa questão de divisão de turma, sempre gera essa confusão com o aparecimento de um monte de turmas, né? Então não se preocupem, tá? Que se você postou o trabalho em uma delas, a gente já está vendo, já está tudo certo. Não se preocupe, tá bom? Isso. Aqui consta vencendo hoje, na realidade, assim, eu estendi, acho que um prazo, Raquel, na primeira atividade eu tinha estendido o prazo, mas eu não me lembro se era hoje, que era atividade 1 ainda, mas enfim. Então nós tínhamos uma atividade que era para ter sido entregue até domingo passado, e essa que está agora, que nós estamos explicando, ela tem que ser entregue até domingo da semana que vem. Só para vocês se localizarem aí, tá? Tá. Eu achei aqui o que eu queria mostrar. Deixa eu compartilhar a tela de novo. O que a gente propôs aí, que eu acho que é bacana, pessoal, ó. Tá vendo que aqui tem um... Tá dando para ver? Tá sim, professora. Tá, tem o ambiente, né? E percebam, ó, que a pessoa recortou, né? Então ela pegou o tamanho do estofado que ela tá pensando em usar. Não precisa desenhar bonitinho assim, não, tá? Só para vocês. Escrevam lá, estofado, por exemplo. E aí ela foi montando o layout. E dessa maneira é bacana trabalhar para vocês começarem a entender aí o espaço físico, né? Então, por exemplo, quem vai pegar a sala de estar pode montar um layout e depois, através desse layout, vocês dimensionam o espaço, ó. Eu coloquei o meu estofado, deixei as passagens aceitáveis, né? Coloquei já tudo aqui. Então, deixa eu ver quanto o meu ambiente precisa ter para ficar ergonomicamente confortável. Aí tem uma outra situação aqui também, ó, que já está mais simples. Mudou de tela? Mudou, professora. Ó, então aqui, percebam, ó, um quarto, aqui é uma sala
e aqui eu não consigo enxergar. Mas enfim, ó, só tá escrito, recortado e escrito, ó, cama, os criados mudo, aqui acho que é um, não sei, não consigo ler, mas enfim, né? Ó, estofado. Então, dessa maneira a gente vai conseguindo montar, deixar as passagens, né? Pensar no espaço físico para depois dimensioná-lo. É uma situação bem bacana de fazer. E tem um detalhe muito importante, né, Raquel? Que tudo foi feito em papel milimetrado. Então, o papel milimetrado, não que vocês precisem fazer o papel milimetrado, mas o papel milimetrado, a vantagem dele é que você já tem praticamente as dimensões todas ali. Então, as marcações do próprio papel, elas, dependendo da escala que você for utilizar, elas já estão no próprio papel. Então, você já sabe que distância está. Então, olha, está, sei lá, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, cada quadradinho vale 10 centímetros. Então, tem uma distância de 40 centímetros de uma coisa para outra. Então, você não precisa ficar utilizando régua ou escalímetro. Então facilita bastante, mas é só uma dica. Nós não vamos falar, então quer dizer que precisa comprar papel milimetrado? Não, não precisa, mas ajuda bastante para vocês não precisarem ficar medindo, né, toda hora. Então, é só uma dica. Isso, aí depois, na hora de definir o ambiente, aí vocês têm que passar na escala, né? Mas para pensar, o papel milimetrado ajuda bastante. A Samanta está perguntando se as medidas dos cômodos vão ser pré-determinadas. Não serão. Vocês que vão Da última vez, como dimensionar. é que nós fizemos? Eles que vão Eles que vão dimensionar. escolher, né? Tá certo. Sim, nós, professor, é por isso que a gente está falando que o processo inverso, né? Geralmente os professores dão a planta e vocês fazem o layout. Nós vamos fazer o contrário, nós vamos dar os equipamentos que são obrigatórios, vocês podem sim acrescentar mais, tá? E vocês vão dimensionar esse ambiente. Lembrando que designer de interiores não faz projeto de dimensionamento para aprovação. O exercício aqui é vocês aplicarem a ergonomia no ambiente, tá? A Natália está perguntando se se serão os mesmos grupos. Seria interessante, né, da sequência. Né, mas não é obrigatório, seria interessante. Agora, se vocês resolverem fazer alterações, vocês precisam mandar para a gente a lista dos grupos. Isso. Mais alguma dúvida em relação ao trabalho? Eu estou abrindo o horário aqui para dar uma olhada, Raquel. O horário da semana que vem, né? Professora. Oi, bem. Como a atividade é em grupo, todos do grupo têm que fazer um desenho com a dimensão do cômodo, não é? Não, na verdade, como o trabalho é em grupo, vocês vão conversar, né, em grupo, tal, mas vocês podem eleger um para fazer o desenho, por exemplo, tá? Mas todos têm que postar na plataforma, porque senão a gente não consegue validar para vocês a presença e a menção. Ah, tá, entendi. Tem alguém com a mão levantada. É a Raquel, pode falar, bem. Boa noite. Eu não tô. Chega um pouquinho mais perto do seu microfone, tá muito baixinho. Tá me ouvindo agora? Oi? Tá um pouco baixo, mas sim, dá para ouvir sim, Raquel, pode falar.
Eu estou tentando aqui ver se eu acho um lugar melhor para recepção. Melhorou bastante. Ah, tá ótimo agora. Agora que ficou baixo foi o que vocês estão falando, que eu não estou ouvindo direito, mas tudo bem. O que eu queria perguntar é o seguinte, não tem a ver com essa aula para mim está bem esclarecida. Eu não estou conseguindo acessar as aulas gravadas, de jeito nenhum, não encontro de forma nenhuma, e eu perdi uma aula porque onde eu estou faltou energia, e eu perdi a aula da matéria do Henrique. Como eu faço para conseguir essa gravação? Aí tem várias maneiras, né, Raquel? A Raquel costuma subir, né, Raquel? Você costuma subir no pessoal, YouTube, ultimamente, eu não estou subindo porque está faltando tempo, mas eu prometo fazer isso no fim de semana. Eu subo no YouTube para ficar mais fácil para todo mundo. Mas você pode pedir para o Henrique, ele te passa o link. Geralmente as aulas ficam gravadas no chat da equipe, tá? Então, se você rolar o chat da equipe, você vai ver um retangulinho preto, que é a reunião gravada. Mas se você não encontrar, pede para o professor, no caso o Henrique, ele te manda o link, porque nós temos como é que chama? Stream, não sei o que, é uma área onde dentro da plataforma, onde todos os nossos vídeos ficam gravados. Aí ele te manda o link. Tá legal. O streaming. Só que essa semana ele estava... Mas aí eu não recebi retorno e eu não peguei nada da explicação da atividade. É a única aula que eu não de FEVAD? Oi? É aula de FEVAD? É EARM. Então eu consigo te passar, que é aula minha com o Henrique. Depois sim, eu te mando. Foi a aula de ontem? Acho que foi anteontem, que deu um temporal e acabou a força e eu não consegui pegar a aula toda. Tá, é a aula dessa semana. Isso. Eu te mando que ele fez a tabela do Excel. Tá, eu te mando depois o link. Ok, obrigada. Imagina. Acho que tem alguém perguntou aqui, o Luiz Henrique. Para quem ainda não tem tanto conhecimento com programas, a gente deixou livre para vocês poderem fazer à mão também, Luiz. Porém, com escala, tá? Coloca o seu sulfite A3 margeado aí na mesa e pode desenhar com esquadro e escalímetro. Professora, que escala vocês indicam? De 1 para 50 mesmo? Então, eu acho que a escala, aí como cada grupo vai ter um ambiente, fica difícil a gente determinar a escala. Então, trabalhem numa escala que caiba dentro do A3, tá? Porque, por exemplo, um banheiro, eu posso trabalhar com uma escala que o meu banheiro fique maior, né? Agora, se for uma sala de estar-jantar, por exemplo, eu vou ter que usar uma escala um pouco menor para poder o meu desenho caber dentro do A3. 1 para 20 é uma escala boa, 1 para 50 é uma escala boa. Aí vai depender do ambiente. Tá. Obrigada. 1 para 25 também. Também. 1 para 25 é uma escala legal. Dependendo do ambiente, 1 para 50 já é uma escala que não fica boa, né? 1 para 20, 1 para 25 são ótimas. Mas aí vai depender do dimensionamento de vocês. 1 para 50 eu diria para você que não recomendável, porque 1 para 50 normalmente a gente usa para fazer plantas arquitetônicas, né? Agora, para fazer layouts, pelo menos 1 para 25. Tá bom, professor. Obrigada. Mais alguma dúvida? Não. Então, acho que você já está com o arquivo dos ambientes? O problema, Raquel, é que eu não consigo compartilhar nada que não seja PowerPoint. Estou com esse probleminha aí. Você tem ele aí? E agora?
Manda para mim no chat. É que eu te mandei no... Tá, eu te mandei no chat. Você chegou a ver? Não. Então, lá. Eu mandei para você, mas em Word. Ah, tá. No Word. Grupos de ergonomia, atividade 3. Tá vendo? Tô baixando. Eu não sei, preciso resolver esse problema, porque eu não consigo compartilhar nem PDF. Só PowerPoint. Não sei por quê. Não entendi ainda. Então, nós temos aqui... Deixa eu compartilhar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ambientes. Né? Temos quantos grupos? Você tá com os grupos anotados aí, não tá? Deixa eu ver se eu tô com os grupos de... E agora? Eu acho que... Eu tô achando que eu não tô com eles aqui não, Raquel. Não. Aquele... Então... Ah, tá. Para lá. Não, eu tô com os grupos de CAE, do pessoal do time. Tá. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos pela ordem da... Vai falando para mim, ó, vamos pegar o chat. O primeiro é o Alex. Alex, você já tem o grupo formado? Ou alguém que seja do grupo do Alex? Pode abrir o microfone e vai falando para mim, ou escreve no chat, o Fábio fala. Eu vou escrevendo aqui, ó. Eu não sei, eu tinha anotado isso daí, eu não sei onde é que tá. Você tinha. A gente Tô fez achando. um trabalho que tinha os grupos. Será que... Espera um pouquinho. Eu acho que deve estar no material de aula. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar a equipe, voltar lá. Eu acredito que eu tenha colocado lá. São só Mas 3 pessoas, Alex? Alex... olha, alguém já colou aqui. Já temos. Simone. Temos 8 grupos. Já? Já. Tá. Então, ó. Grupo 1. Eu vou colando aqui para vocês verem, ó. Como é que eu tiro esse negócio daqui agora? Preto, atrás. É só soltar o mouse. Não? Não. Mas tudo bem, depois eu... Isso. Grupo 2, Giovana. Esse não ficou colorido. Depois a gente só marca, né, Raquel? Porque depois a gente vai sortear os ambientes, não é isso? Oi? A gente vai sortear os ambientes ou você vai colar direto? Eu tô colando direto. Tá bom. Na sequência deles aqui. Pode ser? Tudo bem. Tudo bem. Tá que nem o Ford T, quando começou a ser produzido, né? Você podia escolher qualquer cor, desde que fosse preto. Então. Foi livre e espontânea pressão. Isso, exatamente. Vocês já estão sendo conduzidos para os seus ambientes, tá? A gente já vai falar tudo aqui. Então, a princípio temos 8 grupos. E 9 ambientes. Agora precisar... como a Simone falou, precisa validar, né? Para ver se está correto isso, se teve alguma alteração. Isso. Então, vamos listando, então. Sala de jantar. Os equipamentos que são obrigatórios. Mesa, vocês definem os lugares, as cadeiras, um aparador e um pendente.
né? Sabe o que é pendente, né? O lustre, o pendente. Aquele igual a gente mostrou ali na imagem de referência. Daniela, Raquel e Maria Eduarda. Brinquedoteca. Os equipamentos obrigatórios são mesa, cadeiras, caixotes e pequeno estante. Vocês podem acrescentar mais, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Giovana, Lisandra e Lívia. O dormitório do casal. Tem que ter uma cama que vocês vão dimensionar, ver qual é a melhor opção aí. Lembrando que a gente tem cama de 1,38, cama queen, cama king size, super king, enfim. Cama, mesa de apoio, guarda-roupa e penteadeira. Fernanda, Daphne e Nathalie. Um home office. Lembre-se que hoje em dia o home office tá é o espaço mais concorrido da casa, né? Com a pandemia. Bancada para 2 pessoas, um computador de torre, né? Com CPU, uma biblioteca e uma poltrona. Simone, Letícia, Daniele. Dormitório de solteiro tem que ter uma cama, um roupeiro, um frigobar, uma bancada de estudos. Minimamente, né? Pode acrescentar mais coisas em todos os ambientes, vocês podem acrescentar mais coisas. Susan, Pamela e Michele. Sala de estar tem que ter um estofado de 2,20, pelo menos, tá, pessoal? Pode ser maior. Uma mesa lateral, um rack e uma mesa de centro. Kátia, Júlia, Gabriela Ferreira. A cozinha tem que ter uma bancada, né, que é onde vai a cuba, uma mesa, cadeiras e uma cristaleira. Gabriela, Thaís, Otávio e Natália. Uma lavanderia que tem que ter uma lava e seca, o vassoureiro, o tanque e um varal de piso. Alex, Samantha e Ellen. Ok? Tudo ok? Bom, então o espaço gourmet ele pode ser eliminado, né, Raquel? Sim. A não ser que... Mas algum grupo gostaria de trocar o seu e ficar com o espaço gourmet? Cale-se para sempre, hein? Olha lá, a Elisângela disse que está Cuidado com as aparecendo o grupo escolhas. dela. Então, ó, pera lá. Luiz Henrique, a Lohane e a Elisângela estão falando que o grupo deles não aparece ou que estão sem grupos. Deixa eu ver. A Lohane, quem é o seu grupo? Você consegue digitar para mim? Elisângela também. Digita os componentes do grupo. E o Luiz Henrique está sem grupo. Luiz Henrique, a gente já... Você tem algum grupo já que está trabalhando? A gente te encaixa nele. Gente, que saco que não sai esse preto daqui. Se não me engano, o meu grupo do primeiro trabalho é com a Elisângela e a Larissa Viana. Isso mesmo. Então, é Luiz Henrique, Elisângela e Larissa. Vocês vão ficar aqui, ó. Luiz Henrique, Elisângela, Larissa o quê, gente? Acho que tem 2, né? Larissa e Larissa. Cadê? Larissa Viana. Larissa Viana. Vai precisar de mais um. Gente, Fábio. Mais um ambiente? A Lohane, Júlia, Caroline e o Alex. Mas o Alex já não foi? Já. Então, pera lá. O Alex estava em cima. Então, aqui é um grupo de 4. Alex, Samantha, Ellen. Quem mais? A Lohane. Mas a Júlia. A Lohane. O Alex está falando que tem 2, Alex.
Então, pera lá. Esse Alex aqui da lavanderia, qual Alex que é? Alex Pereira é o da lavanderia. Então tem que ter mais um grupo, é isso? Mais um ambiente? Estou tentando achar aqui como é que estava a distribuição, mas realmente eu achei que tivesse postado em um lugar, eu não postei. Júlia e Alex. A Lohane. A Lohane. É assim que escreve a Lohane? Com 2 L's? Não, é. A Lohane. Júlia. E qual que é o Alex? Alex? É o Oliveira, professora. Oliveira. Tá. Uma que eu mudo agora a cor do... Ai, gente, eu sou péssima nisso. Sob pressão, então. Depois eu mudo a cor também. O que nós vamos colocar aqui, Fábio? Mais um ambiente. Estou pensando aqui. Então, o que nós vamos recapitular? Então, temos o quê? Jantar. Brinquedoteca. Dormitório do casal. Dormitório de solteiro. Office. Estar. Cozinha. Lavanderia. Espaço gourmet. Vamos colocar. Não adianta. Você ia falar biblioteca. Hoje em dia não tem essa. É home office, funciona para tudo isso. Uma sala de almoço. Closet. Um closet, mas aí também. Mas não vai ter muito o que fazer, né? Bem, Podemos colocar camarim. Um lavabo, professora. Bem. Oi? Lavabo? Um lavabo. Banheiro nós não temos, né? Pode ser um banheiro. Verdade, olha isso. É. Ou se não, faz assim, sala de banho. Pode ser. Né? Que é para arrebentar já de uma vez, né? Sala de banho. Dá para colocar a banheira, 2 cubas, box. Box, vaso e bidê. Pronto. Ok, então sala de banho, banheira, 2 cubas, box, vaso sanitário, bidê, a Lohane, Júlia e Alex Oliveira. Tem mais alguém que tá sem? Tenta usar o pincel de formatação. Vamos ver. Qual que é o pincel de formatação? Eu não sei. Esse? Não. Fica lá do lado do colar, Raquel. Tem um pincelzinho lá. Isso. Vamos ver. O que eu faço? Passo em cima? Eu passo em cima do de baixo. Como vocês são inteligentes, gente. E agora? Não, seleciona primeiro a formatação que você quer. Primeiro seleciona a formatação que você Pega essa mesa e cadeira do lado aqui, ó. Seleciona para você pegar a formatação dele primeiro. Agora aperta 2 vezes em cima do pincel, 2 vezes. E agora você segue toda a coluna. Desce tudo. Muito bem. Vai até o final lá. Aí, solta. Nossa. Que incrível. Muito bem. Precisa fazer. No Tembrel de novo, senão você vai continuar com a formatação. Como é que eu saio? Dá 2 cliques? 1 clique só. Não. Tá. Isso. Agora nós temos que fazer esse aqui de outra cor, que eu não tô sabendo. Esse aí eu sei fazer. Você tem
que clicar, selecionar a célula, né? Isso. Colocar lá, clica com o botão esquerdo, pé direito, quer dizer. Formatar. Não, propriedades da tabela. Aí você vai lá em célula. Célula. Não, desculpa. Tabela, linha, coluna. Raquel, só que você selecionou a linha inteira, vai aplicar a cor para a linha inteira. Mas depois eu ponho de novo. Então, propriedade da tabela, e aí vai aparecer na célula, tem que aparecer, clica lá de novo, vamos ver. Opções. Bordas e sombreamento, bordas e sombreamento. Não, bordas e sombreamento. Aqui. Do lado de opções, é isso. Agora vai em sombreamento. Sombreamento. Aí, agora, okay. Então clica com... Aí você escolhe uma cor. Pronto. Muito bem. Opa! Então é isso, pessoal. Eu vou deixar esse documento para vocês disponível para vocês se organizarem. Acho que no balde ele também preenche com cor. Então eu uso o balde, Alex. Mas aí eu já aprendi 2 comandos. Eu acho que é só, né, Fábio, que a gente tinha que passar para eles. Agora organizem-se nos grupos e comecem as pesquisas dos equipamentos, né, para vocês terem aí as medidas deles. E a nossa próxima aula é só na próxima sexta, né, Raquel? Não mudou? Ficou sexta mesmo? Não, ficou na sexta e dessa vez ficou as duas últimas, não é? Últimas. Não, então, pessoal, vocês acho podem... que a gente vai ter que... chat durante a semana, se tiver dúvida. Né? Isso. Vão pesquisando e vão conversando com a gente no chat. É isso aí. Exatamente. E como eu tenho 2 aulas de IAV com eles também, eventualmente semana que vem, se tiver um tempinho, posso tirar dúvidas também com eles. Legal. Né? E aí as minhas aulas de IAV, elas são terça e sexta. Então, na terça-feira, de repente, se eles tiverem alguma dúvida, depois que eu passar o conteúdo, a gente pode estar conversando também. Tá. Então, dá tempo de a gente conversar um pouquinho. Então, já tô e você também tem aula, com eles durante a semana, Raquel? Com eles todos os dias? Todo dia. Então tudo bem. De repente eles podem ensinar também, né? Isso. Beleza. Já vou colocar no chat aqui o arquivo, peraí. Eu mando para você também no chat. Combinado. Se quiser parar a gravação, né, Raquel? Eu não vou salvar em PDF,